Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A você que já vai entrar no instante, a você que depois vai apreciar essa live, paz e graça de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, e salve Maria. Hoje nós celebramos a festa da Carne. Convido a você a rezar comigo esta liturgia das horas. Você está vendo aí na tela aí da live, Vésperas, na página 1203. Você tem mais da liturgia das horas algumas instruções acerca do significado da importância das laudes, das vésperas, e de se rezar a liturgia das horas. Vamos começar na prática e, junto com a graça do Espírito Santo, entramos no espírito desta festa da liturgia de hoje. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pescador de homens te faço. Ouvistes ao Pedro de Deus, redes e remos deixando, ganhaste as chaves dos céus. Negando Cristo 3 vezes clamas amor, e então de todo o rebanho, tornas-te mestre e pastor. Ó Pedro, és pedra da igreja, que sobre ti se constrói, que vence as forças do inferno, e quais grãos de Cristo nos mói. Quando no mar afundavas, o Salvador deu-te as mãos. Com as palavras da vida, confirma agora os irmãos. Pés para o alto apontando, foste pregado na cruz. Cajado que une o rebanho, barca que a todos conduz. Ao Cristo Rei demos glória, rendamos nosso louvor. Voltando à terra ele encontre um só rebanho. E pastor. A primeira antífona. Tu me amas, Simão Pedro. Tu bem sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Liturgia das horas não é muito difícil de rezar, não. Ela é mesmo instrutiva, ela mesmo dá as diretrizes. Por exemplo, você está vendo aí Salmos e Cântico do Comum dos Apóstolos, página 1484. Se você tem a graça de ter uma liturgia das horas como essa, ou numa versão mais completa, você vai perceber como ela é profundamente instrutiva. Kaline Passos, lá de Ubaitaba, seja bem-vinda, é um prazer, é uma honra você nesta live aqui conosco. Desde já, você pode colocar aí as suas intenções para que nós possamos colocar em oração diante de Deus. Então vamos aqui na página 1484. Esta antífona aí nós não rezamos, porque nós já rezamos a do próprio da festa. Salmo 115. Guardei a minha fé mesmo dizendo, é demais. Confiei quando dizia na aflição, todo homem é mentiroso, todo homem. Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo unido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva. Mas me quebrastes os grilhões da escravidão.
Por isso oferta um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, e em teu meio, ó cidade de Sião. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um instante de silêncio. De novo a antífona, a primeira. Tu me amas, Simão Pedro. Ó Senhor, tu sabes tudo, tu bem sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Antífona 2. Pedro no cárcere era guardado, e a igreja sem cessar rezava a Deus por ele. Agora o Salmo 125. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pedro no cárcere era guardado, e a igreja sem cessar rezava a Deus por ele. Antífona 3. Tu és Pedro sobre esta pedra, eu irei construir minha igreja. O último salmo desta liturgia das horas. A liturgia das horas, minha gente, para quem não sabe, na base são 20 minutos de oração. Temos aí o cântico de Efésios, né? Bem-vinda, Vânia, Deus abençoe a sua vida. Vou deixar essa live salva. Além da oração, eu vou fazer uma breve reflexão sobre a questão da infalibilidade papal. Muito obrigado, Vânia, pela sua presença e seu apoio, viu? Deus abençoe. Bendito e louvado seja Deus, o Pai de Jesus Cristo, o Senhor nosso, que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo, com bênção espiritual de toda sorte. Bendito sejais vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de o mundo ser criado,
para que fossemos perante a sua face, sem mácula e santos pelo amor. Bendito sejais vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. Por livre decisão de sua vontade, predestinou-nos através de Jesus Cristo a sermos nele os seus filhos adotivos, para o louvor e para a glória de sua graça, que em seu Filho bem-amado nos doou. Bendito sejais vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. É nele que nós temos redenção dos pecados, emissão pelo seu sangue. Sua graça transbordante e inesgotável, Deus derrama sobre nós com abundância de saber e inteligência nos dotando. Bendito sejais vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo, e assim nos deu a conhecer o mistério de seu plano e sua vontade, que propuseram em seu querer benevolente, na plenitude dos tempos realizar, o desígnio de em Cristo reunir todas as coisas da terra e as do céu. Bendito sejais vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu irei construir minha igreja. Antes de ir para as preces, a leitura breve, como você está vendo aí, né? E depois as preces, e por último a oração, que você está vendo aqui nessa página 1205. Quero fazer um breve comentário à questão da infalibilidade papal. O que nós podemos entender sobre infalibilidade papal? Eu vou aqui indicar para vocês alguns trechos de documentos da Igreja Católica que poderão ajudar a vocês a entender sobre essa questão da infalibilidade papal. Mas antes de indicar uns trechos de alguns documentos, eu quero fazer uma reflexão a partir de trechos da Sagrada Escritura. Primeira coisa, Jesus, em Mateus capítulo 16, Jesus voltou-se para Pedro e disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Depois, no final do mesmo evangelho, Mateus, nós vamos encontrar a promessa de Jesus Cristo: Eis que eu estarei convosco até os últimos dias, até o final, o fim dos tempos. No capítulo 19, a partir de 19 em diante do Evangelho de João, nós vamos, um pouco antes, na verdade, nós vamos encontrar Pedro que nega Jesus Cristo 3 vezes. E aí, quando nós ouvimos a palavra-chave, as expressões-chaves, infalibilidade papal, e que muitas vezes, infelizmente, não é bem entendida por muitos, até mesmo de nós católicos, por falta de formação mesmo, de conhecimento. Ninguém nasce sabendo, eu não nasci sabendo. Mas estudando, pesquisando, a gente vai compreendendo, refletindo, sobretudo rezando. Nós vamos acolhendo no coração verdades
que só se iluminam pelo estudo e pela oração, em abertura de coração sincero ao Espírito Santo. Pedro negar Jesus Cristo, ali não significa infalibilidade, ali significa fraqueza humana. Infalibilidade é diferente de impecabilidade. Impecabilidade só Jesus e a Virgem Santíssima, mas o resto, todos nós pecamos, mas todos nós, pela graça do Senhor Jesus Cristo, fomos redimidos. Mas aonde eu quero chegar? Se Jesus disse, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, nenhum ser humano tem o direito de duvidar das palavras de Jesus. Porque duvidar das palavras de Jesus é duvidar das palavras do Senhor. E Deus não se engana e não engana o ser humano. E quando ele diz, estarei convosco até o final dos tempos, é uma promessa. Toda a palavra de Deus, toda a palavra de Jesus, toda a promessa de Deus, toda a promessa de Jesus, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo, se cumprem. Então, não é por conta das fraquezas de um Papa, do sucessor de Pedro, não é por conta das minhas fraquezas, nem das suas, nem das nossas, que a Igreja Católica deixará de ser a Igreja fundada por Jesus Cristo. Que a Igreja Católica deixará de ter nela todas as plenitudes, toda a plenitude, quer dizer, de todos os meios de salvação, e ele assegura, Jesus Cristo assegura o primado papal, o primado de Pedro assim. Então Jesus escolheu Pedro e por conta disso, ao prometer que essa igreja perduraria até o final dos tempos, porque ele mesmo, Deus, o Senhor, estaria com ela, então ele quis dar a graça da infalibilidade. Porque somente por uma certa infalibilidade a igreja pode persistir durante séculos, durante milênios. Senão ela não sobreviveria. Mas o que vem a ser mesmo esta infalibilidade papal? Deixo aqui, eu vou dizer aqui para vocês podem até anotar, ou quando vocês terminarem de ouvir e pausar esse vídeo, que eu vou deixar salvo, vocês podem pausar e anotar onde você pode encontrar sobre essa questão da infalibilidade papal. Olha só, Catecismo da Igreja Católica, 889. Não é a página não, é o parágrafo, viu? Mas vocês podem achar o parágrafo fácil porque ele está em negrito. Tá? 889, vocês podem achar no Catecismo da Igreja Católica. Também os parágrafos 425 a 427 e 891. Num outro documento chamado Lumen Gentium, quer dizer Luz das Nações, no parágrafo 25. E no Código de Direito Canônico, é importante nós também pesquisarmos os cânones 750 e 751. O Catecismo e a Lumen Gentium fala mais da questão da infalibilidade papal, e os cânones que eu apresentei para você, indiquei para você, fala da nossa postura em relação ao Papa, certo? No que consiste essa infalibilidade papal? Eu vou tentar resumir para vocês. O Papa, ele só é infalível em certas circunstâncias. Quando se fala em certas circunstâncias, já quer dizer o seguinte, que ele não é absoluto, que ele não é perfeito, e que nós devemos sim respeitar o Papa, respeitar os bispos, respeitar os padres, a hierarquia, mas nunca, jamais, tratá-la como se fosse Deus, infalível, perfeito. A infalibilidade papal tem a ver com o cargo dele, o cargo, o ofício de ensinar, certo? Quando ele ensina algo da doutrina católica, ou quando ele ensina algo da moral católica, moral quer dizer costumes, quer dizer comportamento, como devemos viver, aí vem todas as bem-aventuranças, os mandamentos, toda a lei da igreja que rege os nossos comportamentos,
quando ele ensina em matéria de fé, em matéria de moral, sendo fiel ao próprio magistério sagrado, fiel à tradição sagrada, então o Papa, nesta circunstância, somente nesta circunstância, jamais erra. Quando ele vai dar apenas uma opinião pessoal, não é algo oficial, não é algo atinente ao magistério sagrado, mas quando ele vai fazer uma leitura, uma interpretação, quando ele é entrevistado, quando ele vai analisar alguma realidade social, política, econômica, aí sim ele corre o risco de cometer equívocos, como ele mesmo, por exemplo, o Papa Francisco já pediu desculpas. É só a gente pesquisar que ele teve esse ato aí, digamos, de humildade, reconhecer que errou. Então, a infalibilidade papal é só em matéria de fé e de moral católicas. Mas mesmo assim, estejamos atentos, porque de repente o Papa diz, de repente o bispo pode dizer algo que não esteja de acordo com o magistério da Igreja, com a doutrina católica, com a moral católica. E como é que eu vou saber? Só estudando. Estudando os documentos e pedindo ajuda de pessoas que entendam com fidelidade, entendam de verdade os apelos do cristianismo, o real sentido do cristianismo, o real sentido do catolicismo na Sagrada Escritura, nos documentos da Igreja e na tradição sagrada. Tá? A tradição sagrada ela tem mais a ver com os santos e as santas, que nos ensinam, que nos ajudam a compreender o propósito de Deus, o projeto de Deus. O magistério sagrado tem a ver com o Papa e os bispos, procurando sempre a fidelidade àquilo que Deus revelou, àquilo que Deus nos mostra, para ser acreditado, seguido, transmitido, certo? E aquilo que os santos e santas nos ensinaram com suas palavras e com seus exemplos, em nome dessa revelação divina, em nome desse projeto divino. É nisto que consiste a infalibilidade papal. Está cada vez mais ficando claras polêmicas em relação, por exemplo, a bispos. Volta e meia a gente vê nas internets, nas redes sociais, polêmicas em relação a bispo, polêmicas em relação ao Papa, CNBB e outras coisas mais. Vale ressaltar que uma coisa é rebeldia, outra coisa é heresia. Não é rebeldia quando um leigo questiona um bispo, um papa, CNBB, seja o que for, contanto que não desrespeite a pessoa da hierarquia, claro. Mas, quando aquilo que eu disse, alguém da hierarquia diz ou faz algo que não esteja de acordo com a doutrina e moral católicas, então é meu dever, é nosso dever, não de nos rebelar, certo? Mas de com coragem, sim, questionar e mostrar, fazendo um confronto com a doutrina da Igreja, a moral da Igreja Católica, onde está o erro. Entenderam? Se vocês forem pesquisar o que é heresia, é quando alguém prega, né, alguma coisa errada, que não é coerente com a doutrina cristã, que não é coerente com o ensinamento católico. Cânone 751. Não é quando alguém questiona o bispo ou papa, tá? Não é quando alguém questiona a CNBB ou padres, desde, repito, que façam com respeito. Então, é isso. Que nós possamos rezar pelos bispos, pelo Papa, para que sejam cada vez mais fiéis a Jesus Cristo e ao magistério sagrado e com segurança e coerência conduza a Igreja de Cristo pelo caminho da verdade que salva e que liberta. Tá bem? Minha próxima live oracional acredito que será dia 19 de março, dia importante, né, sobre São José. E antes de lá eu vou fazer outras lives sobre outros temas em matéria religiosa. Acredito que você precisamos cada vez mais nos aprofundar na doutrina católica para sabemos mesmo o que nós queremos e vivenciarmos bem a nossa fé para estarmos bem diante de Deus e em profunda comunhão com a Igreja. Amém? Vamos aqui terminar a oração de hoje.
Temos aqui a leitura breve. Eu vou fazer silêncio enquanto você lê e eu. Normalmente é proclamada, mas no silêncio nós podemos ler. Temos aqui o responsório breve. Anunciai entre as nações a glória do Senhor. Anunciai entre as nações a glória do Senhor e as suas maravilhas entre os povos do universo. A glória do Senhor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Anunciai entre as nações a glória do Senhor. É um jeito diferente de rezar, não é? Mas se nós formos colocar em prática, a gente vai pegando o jeito certo. Aí temos o cântico evangélico. És pastor das ovelhas de Cristo, dos apóstolos o chefe, e a ti foram entregues as chaves do reino dos céus. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, despediu sem nada os ricos, acolheu Israel seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. És pastor das ovelhas de Cristo, dos apóstolos o chefe. A ti foram entregues as chaves do reino dos céus. Estamos na última página. De preces até chegar embaixo, vamos terminar, certo? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso em favor de seu povo santo e digamos: lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Vós quiseres a criatura, vós que enviastes vosso Filho para semear a palavra do reino, concedei-nos colher na alegria os frutos da palavra semeada com o nosso trabalho. Vós que enviastes vosso Filho para reconciliar o mundo convosco, pelo seu sangue, fazei que todos nós colaboremos na obra da reconciliação entre os homens. Em intenções livres, no seu interior apresenta sua família, seu ministério, sua vida, suas necessidades, para que Deus possa te atender. Coloquemos diante de Deus também o dom precioso da unidade. Que Deus esclareça nossas mentes, mentes de teólogos, de catequistas, de jovens, padres, mentes de pai de família, de mãe de família, de leigos, crianças, adolescentes, todo o povo de Deus, para que nós possamos realmente trilhar o caminho da unidade que Jesus Cristo deseja. Vós glorificastes vosso Filho à vossa direita nos céus, recebei no reino da felicidade eterna os nossos irmãos e irmãs falecidos, todos aqueles que morreram por doenças ou por outras causalidades. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, acolha no seu reino sagrado
e eterno e feliz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Concedei ao Deus Todo-Poderoso que nada nos possa abalar, pois edificastes a vossa igreja sobre aquela pedra que foi a profissão de fé do apóstolo Pedro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Obrigado a você, Karine, Vânia. Eu faço um apelo para que vocês possam compartilhar o link deste vídeo para outras pessoas que vocês conheçam no Instagram, porque nós precisamos de um povo cada vez mais unido, alimentado espiritualmente, e um povo forte, intelectualmente, conscientemente, por formação, para que os males das mentiras, das heresias e das trevas não venham nos enganar e nos afastar da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Por gentileza, passeiem no meu Instagram e vê lá os 2 livros que eu publiquei na Amazon, que podem ajudar a nós em questão de formação religiosa. Se quiserem a versão impressa, é só conversarem comigo no meu direct. Tá certo? Deus abençoe, um forte abraço e salve Maria.